resposta de uma pergunta essa noite. E essa resposta dessa pergunta, talvez é uma pergunta que você já não se faz há muito tempo. Porque quando muitos de nós recebemos o toque do Espírito Santo, no nosso coração nós percebemos e almejamos viver coisas extraordinárias. Quando nós vemos profetas, homens de Deus fluindo no Espírito, o nosso coração, ainda que cheio de culpas por causa do pecado, ou cheio de crenças que limitam a nossa coragem de se mover no Espírito, ainda assim há dentro do nosso coração uma coisa dizendo: será que isso é verdade? E será que um dia eu vou ser capaz de fazer tudo isso também? Eu sei que alguns de nós já perdeu a esperança, mas eu creio que essa noite Deus vai restaurar a sua esperança aqui em nome de Jesus. Mas eu quero te fazer a pergunta: por que nem todos que receberam o Espírito podem fluir no Espírito? Porque receber o Espírito, a Bíblia diz que todos nós recebemos o Espírito. A Bíblia diz que se nós crêssemos e confessássemos o Senhor Jesus e aceitássemos Ele no nosso coração e verbalmente declarássemos isso, nós estaríamos salvos e consequentemente, pela imposição de mãos, receberíamos o batismo do Espírito Santo. Então eu acredito que todos nós aqui essa noite já passamos, ou se ainda não passou, eu profetizo que essa noite você vai passar em nome de Jesus. Amém? Muitos de nós vamos passar por esse processo, e essa questão muitas vezes não é o que recebemos, mas como fluir naquilo que recebemos. Na noite de hoje eu quero te ensinar como fluir no Espírito Santo. Aleluia. Pergunta para quem está do seu lado: você deseja fluir no Espírito Santo? Ainda mais do que você já flui? Eu creio que sim. Porque no momento de vida, no momento de era que nós estamos vivendo, não há outro discurso que o homem queira aceitar que não aquele que vem do Espírito Santo. É importante a gente entender que não são as nossas filosofias e a nossa sabedoria que vai convencer ninguém, mas é a ação do Espírito se movendo sobre nós. Então nós precisamos receber desse Espírito Santo e fluir com Ele junto nisso, para que a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, o nosso trabalho seja impactado com isso tudo que Deus está fazendo através de nós. A ação do Espírito, ela começa sobre nós, depois ela vem em nós, e depois ela flui através de nós. Então a caminhada cristã se resume a receber, celebrar e compartilhar. Não há motivos de recebermos o Espírito Santo para engordarmos com Ele, para receber algo de Deus e ficarmos conservando isso. A verdade é que aquilo que recebemos foi um investimento do Espírito Santo para que a gente compartilhe isso. E esse talvez seja o desafio. Nós não sabemos, não é que não queremos, mas muitos de nós não sabemos como compartilhar. Nós queremos compartilhar discursos, mas não o Espírito. A Bíblia diz em João capítulo 16 que o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Fora isso, ele diz que o Espírito Santo revelaria todas as coisas a nós. Tem coisas que o Espírito Santo quer revelar, e eu profetizo essa noite que ele vai revelar coisas sobrenaturais sobre a sua vida. Mas existem coisas que precisam acontecer mediante um aprofundamento em uma relação entre você e Ele. Então essa noite nós vamos entender esse processo e fluir nesse processo a partir de agora. Aleluia. 1 Tessalonicenses capítulo 5 verso 19. Não apagueis o Espírito. Não apagueis. Você pode dizer comigo? Não apagueis o Espírito. É óbvio que ninguém tem o poder de matar o Espírito Santo. Ninguém tem o poder de apagar. A palavra apagar aqui em outras versões está extinguir o Espírito Santo. Não existe a possibilidade de você extinguir a ação do Espírito. O que você pode fazer é extinguir ou apagar a obra do Espírito na sua vida. Porque não sei se você sabe, o Espírito tem uma obra para fazer, uma obra que ele já começou na sua vida. Então não é sobre extinguir uma pessoa, mas extinguir a obra. Como que nós não extinguimos ou apagamos essa obra? Quando nós alimentamos o Espírito Santo.
quando nós damos vazão ou colocamos combustível no Espírito Santo para que esse fogo flua através de nós. Quando nós entendemos isso, nós entendemos que a ação do Espírito Santo não é uma ação unilateral, não é algo que vem só dele. Como eu disse aqui, João capítulo 16, no verso 18, ele diz que o Espírito Santo convenceria o homem do pecado. Ainda que nós possamos entender que a ação do Espírito move o coração do homem a se arrepender, mas é uma ação também bilateral. É uma ação minha também propor o arrependimento na minha vida. Não é apenas a ação do Espírito, mas a ação do Espírito viabiliza para que o homem consiga encontrar um caminho de arrependimento. Então extinguir ou apagar a obra do Espírito não fala do Espírito em si, mas fala de alimentarmos o Espírito, para que no alimento, na alimentação, na nutrição do Espírito Santo, da obra dele nas nossas vidas, ele possa cooperar comigo e com você. Eu queria que você abrisse comigo rapidinho em Romanos capítulo 8, verso 26. Da mesma forma, ou semelhantemente, ele nos assiste, o Espírito nos assiste em nossas fraquezas. Em outras traduções, ele nos ajuda, ou ele nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não sabemos como fazer, mas ele nos ajuda. Essa palavra ajudar aqui é uma palavra grega, que muitas vezes na nossa tradução acreditamos que essa ajuda do Espírito Santo é um nível de substituição da ação do homem, como se o Espírito Santo me ajuda, eu posso largar de mão que ele vai resolver meu problema. Mas a palavra aqui é uma palavra até grande, deixa eu ler para vocês. Sunantilambonomai, uma palavra quase um palavrão, literalmente um palavrão. Mas essa palavra significa assistência, como se o Espírito Santo ele não fosse nos ajudar no nível de pegar para fazer algo no nosso lugar, mas ele nos ajudaria, nos dando assistência naquilo que nós estamos fazendo. Essa palavra gigante significa agarrar-se ao lado ou na outra ponta, como se nós tivéssemos que pegar algo e o Espírito Santo pegasse do lado de lá, para que a gente pudesse levantar e carregar. Essa palavra significa também alguém que conduz uma outra pessoa até o destino final pela mão, como se ele pegasse na nossa mão e nos conduzisse até o nosso destino final. Então quando a Bíblia diz que o Espírito Santo nos ajuda, ele está dizendo, ele vai nos conduzir até o destino final que nós precisamos chegar, porque ele mesmo propôs isso nas nossas vidas. Agora a grande questão não é a ação do Espírito, porque é interessante como nós queremos fracionar o Espírito Santo, mas é entender quando o Espírito Santo é liberado sobre a vida de alguém, ou quando nós chamamos por ele, como ele deve se manifestar, ou como ele realmente se manifesta. Alguns de nós temos uma crença que nós estamos interrompidos na ação do Espírito Santo, ou pior, nós somos críticos da ação do Espírito Santo na vida das pessoas. Nós olhamos para a ação do Espírito Santo na vida das pessoas como se fosse uma bateria de celular. Nós olhamos, miramos e falamos, essa pessoa só tem 50% do Espírito Santo, a de cá tem 10, a de cá está com 90%, a pessoa está top. O outro aqui tem 45%. E nós achamos que a ação do Espírito Santo ela é fracionada nas nossas vidas, mas a Bíblia não diz em momento nenhum que o Espírito Santo se dá por fração na sua vida. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo entra nas nossas vidas, ele se entra por inteiro nas nossas vidas. Você pode dizer um amém? Essa era a hora. O Espírito Santo foi derramado completamente sobre você, inteiramente. Tudo que ele tinha para derramar sobre a sua vida, ele derramou o dia que você recebeu ele na sua vida. Ponto final. Pastor, mas eu recebi isso tudo, por que isso não acontece na minha vida então? Por que eu oro e nada acontece? Por que eu estou pregando e parece que nada acontece? Por que eu vou às vezes ajudar alguém e parece que nada acontece? Por que eu estou vivendo essas guerras todas que eu estou vivendo? Ezequiel capítulo 47, você pode abrir para mim por favor? E o homem levou-me de volta à entrada do templo,
E vi a água saindo debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Então ele me levou para fora pela porta norte, conduziu-me para o lado de fora até a porta externa, que dá ao leste. A água fluía para o lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros, e me levou pela água que batia nos meus tornozelos. E mediu mais 500 metros e me levou à água, e as águas batiam na cintura. E mediu mais 500 e levou-me pela água, e ela chegava ao meu joelho. Mediu mais 500 e agora era um rio que eu já não conseguia mais atravessar, porque a água era tão profunda que só se podia atravessar nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. E ele me perguntou: filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio, e quando ali cheguei, vi muitas árvores de cada lado do rio. E ele me disse: essa água flui na direção da região situada no leste, que desce até Arabá, aonde está a entrada do mar. Quando essa água deságua no mar, a água ali será saneada ou dessalinizada. Por onde passar o rio haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que aonde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde Engedi até Englaim. Haverá locais próprios para estender as redes, e os peixes serão muitos tipos, como os peixes do mar grande. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados ali para sal. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e as suas folhas de remédio. Essa é a visão de Ezequiel sobre um rio que fluía do trono de Deus. Sabe o que é engraçado? Que no capítulo 22 de Apocalipse, João tem a mesma visão. Se você abrir sua Bíblia agora em Apocalipse capítulo 22, eu não vamos ler, mas se você quiser anotar, Apocalipse capítulo 22, João tem a mesma visão de um rio que saía do trono de Deus. E quando esse rio fluía, por onde esse rio passava havia cura. Aonde esse rio tocava havia vida. A Bíblia diz que as árvores que cresciam ao redor desse rio tinham frutos, e frutos todos os meses. E as folhas das árvores serviam, no texto de Apocalipse, para a cura das nações. Então o texto não era, esse rio não fala só de uma dimensão física, mas também de uma dimensão espiritual. Um rio que flui de Deus. Que rio é esse? Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Que rio era esse? O Espírito Santo. O rio que flui do trono de Deus. Eu quero começar aqui rapidinho. Se você puder, fecha seus olhos, estende sua mão. Esse rio vai passar por você. Na verdade, esse rio já está passando por você aqui agora. Você pode senti-lo? E essa noite ele vai curar todos os lugares assolados sobre a sua vida. Você que é tocado pelo Espírito agora vai começar a produzir frutos que você já não produzia há muito tempo. E haverá cura sobre você e através de você, em nome de Jesus. O rio passa aqui essa noite. Você pode senti-lo? Sinta ele passando agora, em nome de Jesus. Essa é a ação do Espírito se movendo sobre nós essa noite. Olha para mim. Nós vemos um anjo com um cordão na mão, levando um homem a entender e a entrar num rio. E esse rio é o Espírito Santo. O rio está lá. O rio flui. E o rio tem lugares aonde as águas estão nos tornozelos,
O rio tem lugares que as águas dão nos joelhos, existem lugares do rio que as águas dão na cintura, e existem lugares que o profeta já não podia mais entrar, porque agora o rio controlaria ele por completo. Você já recebeu o Espírito Santo, e talvez você está aqui essa noite e se pergunta: eu já orei, as pessoas já oraram por mim, eu já senti coisas, eu já sonhei com coisas, eu já vivi coisas, mas essas coisas que eu vivi aparentemente nunca surtiram tanto efeito dentro de mim. Então parece que esse Espírito Santo ele entra e ele sai, mas eu quero quebrar essa mentira do diabo na sua vida. Quando ele foi derramado, ele foi derramado. A Bíblia diz em Efésios que ele foi selado dentro de você. Ainda que você queira tirá-lo de dentro de você, você não tem o poder de tirar ele dentro de você, porque ele foi selado dentro de você. E agora o profeta começa a caminhar com um anjo, e ele diz: olha, o rio está passando, mas existe uma progressão que você vai caminhar e você vai descobrir, porque existem lugares que o rio está passando, mas para você as águas só estão nos joelhos, nos tornozelos. Quem tem água nos tornozelos ainda tem experiências, é claro que tem, mas existem lugares mais fundos. Existem uma outra jornada que você vai descobrindo e caminhando com o anjo, e agora você vai descobrir que as águas já não são mais no tornozelo, agora as águas estão nos joelhos. Existe um lugar aonde você continua caminhando, e agora as águas desse mesmo rio já não estão mais nos seus joelhos, já estão na sua cintura. O que Deus está dizendo para o profeta? O rio é o mesmo, é você que caminha para entrar nesse rio. Não sou eu que vou derramar frações para você, é você que vai prosseguir caminhando e descobrindo os níveis que eu tenho derramado para você. Não é sobre uma fração do Espírito, mas é sobre uma fração sua. Não é quanto você tem do Espírito Santo. A mensagem não é eu quero mais do Espírito Santo, mas a mensagem é o quanto mais você vai se entregar para o Espírito Santo. Não é sobre o quanto você tem dele, mas o quanto ele tem de você. O quanto ele tem de você, o quanto ele pode confiar e se mergulhar e te entregar e sonhar e caminhar com você, o quanto ele pode caminhar do seu lado. Porque não é sobre receber, é sobre dar, é sobre rendição na interação com ele, é o quanto eu me rendo. Porque quando o profeta fala de rio, ele está dizendo de lugares aonde você pode entrar e você não vai ter mais o controle da sua vida, porque agora o rio te levaria para onde o rio quisesse. Não é sobre mais, enquanto as águas estão nos tornozelos, nos joelhos, na cintura, ainda que na cintura você tenha até um pouco de dificuldade de decidir, mas ainda você tem o controle. Mas um pouco mais, você pode dizer isso, um pouco mais. Um pouco mais, você pode perder o controle e mergulhar na ação completa do Espírito sobre a sua vida. Atos capítulo 4 diz, no capítulo 1, no verso 4, a Bíblia diz que quando o Pentecostes veio, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e então eles falavam em outras línguas, porque o Espírito Santo os inspirava. Ou seja, o Espírito Santo entrou na vida deles de uma certa forma que eles permitiram a ação completa do Espírito Santo sobre a vida deles. E então o Espírito Santo os inspirava e eles falavam em outras línguas e em outros idiomas. Não é sobre a ação completa e unilateral do Espírito Santo, mas uma ação conjunta e rendida ao Espírito Santo, que vai trazer a presença dele sobre você. O grande problema da igreja é acreditar e atribuir toda a ação completa ao Espírito e se anular no processo e dizer: não, eu não posso fazer absolutamente nada. Paulo diz para Timóteo, por essa razão, esse capítulo, Timóteo 1,6, torna-te lembrar que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, que foi imposta pelas minhas mãos. O que Paulo está dizendo? Reaviva, sopra a brasa. Timóteo, não se esqueça, sopre a brasa,
Se lembre que alguém colocou a mão sobre você e o Espírito Santo foi derramado. Então sopre a brasa. Vai ter uma conferência de criança agora em São Paulo nesse próximo mês. Um dos pregadores, na verdade, o pastor que está liderando toda essa conferência pregou, e eu estava ouvindo a pregação dele esse último final de semana, porque essa questão de criança mexe muito comigo. E talvez você que é papai, mamãe, você que é membro dessa casa, eu queria que você se lembrasse que nós temos uma igreja aqui dentro e uma outra igreja lá dentro. E aquela igreja lá dentro é mais importante do que essa igreja aqui dentro. Você pode dizer um amém por isso? Sabe essa dificuldade que nós temos de servir as crianças? Você precisa entender que sua obrigação como crente não é servir a você ou seus desejos, mas aprender a servir a próxima geração, porque a próxima geração é mais importante que a nossa geração. Aquilo que Deus vai derramar sobre eles, a Bíblia diz que vai ser maior do que vai derramar sobre as nossas vidas. Nós vamos conduzi-los até um lugar, e desse lugar eles vão receber tudo que nós temos para dar, mais aquilo que Deus vai derramar sobre a vida deles. Então eu quero que você entenda que eles vão chegar mais longe do que nós chegamos, em nome de Jesus, muito mais longe. Mas esse pastor chamado Lucas, chama Lucas Hayashi, estava contando um caso que aconteceu na igreja dele, de um menino chamado Miguel. Miguel tem 4 anos. Acho que eu contei isso ontem, né? Miguel tem 4 anos. E Miguel foi batizado no Espírito Santo nos últimos cultos. Os pais deles foram convidados à escola, foram chamados na escola. A diretora chegou para ele, para os pais, e disse: a gente precisa conversar, porque o Miguel, toda criança que cai na escola, o Miguel corre na criança, bota a mão na cabeça dela e diz: seja curado em nome de Jesus. E os pais deviam estar vibrando por dentro, né? Uau! Só que nós temos um problema, porque agora, quando uma criança cai e o Miguel não está por perto, as pessoas, os amiguinhos dele estão chamando ele para orar pelas crianças. Ô Miguel, vem cá e ora por ele. Aí os pais, nós vamos ter que pensar nisso, né? Mas lá dentro, só que isso não é tudo. Agora as crianças caem, os inspetores e os professores estão chamando o Miguel para orar pelas crianças antes de levar para a enfermaria. E a gente quer conversar com vocês porque as pessoas estão sendo curadas quando o Miguel ora. O que o Miguel entendeu de 4 anos que eu ainda não entendi? O que o Miguel entendeu com 4 anos que nós dois ainda não entendemos? Você acha que existe o Espírito Santo Mirim? Não. Existe o Espírito Santo que é derramado sobre todos nós. A Bíblia diz que nos últimos dias o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os teus velhos teriam sonhos, os jovens teriam visões, não era isso? Não é isso que Joel profetizou, capítulo 2, verso 28? O que o Miguel entendeu que a gente ainda não entendeu? Essa coisa bateu dentro de mim de uma forma tão poderosa, porque eu não entendia como que eu podia fluir no Espírito Santo como o Miguel entendeu, porque o Espírito é o mesmo, e nós ainda precisamos entender o poder que nós carregamos dentro de nós. A Bíblia diz que nós somos vasos e vasos de barro, mas há algo dentro de você. Você pode colocar a mão no seu coração? Existe algo aí dentro. Existe algo aí dentro que os anjos queriam carregar. Existe algo aí dentro que é o óleo mais precioso do universo. É o ser mais dócil e poderoso do universo. Mora aí dentro de você. E nós nos esquecemos de olhar para Ele. Nós permitimos que as nossas dores, ansiedades, criancices apagasse a ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Mas eu quero profetizar essa noite que tudo isso cai por terra agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero começar a falar com vocês, eu quero pregar, eu acho que eu tenho 15 minutos para pregar sobre o que limita a ação do Espírito Santo sobre a vida de alguém. Atos capítulo 7, versículo 51,
quando Estevão estava à beira da morte. A Bíblia diz no versículo 51, se alguém quiser, se os meninos quiserem colocar, mas eu não preciso abrir. A Bíblia diz que Estevão faz um discurso dizendo: povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus pais, aos seus antepassados, vocês resistem ao Espírito Santo. Sabe porque o Espírito Santo não pode fluir na vida de alguém? Porque esse alguém pode resistir o Espírito Santo. Resistir o Espírito Santo. Sabe, alguém pode resistir a pessoa mais poderosa do universo. Alguém pode resistir à ação do Espírito Santo. Como que alguém pode resistir à ação do Espírito Santo? Simples, fácil de explicar. Quando nós nos opomos às palavras que Ele fala ao nosso coração, quando nós nos opomos ativamente e passivamente, como agora eu estou profetizando. Existe algo sobrenatural para acontecer na sua vida aqui hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estou soprando brasa. Então recebe isso. Deus vai fazer algo sobrenatural na sua vida essa noite, em nome de Jesus. Mas dentro de você, recebendo essa palavra do Espírito, você pode olhar para dentro de você: mas eu não posso, eu não consigo. E se opor, ainda que passivamente, você pode se opor às palavras do Espírito Santo sobre a sua vida. Isso é resisti-lo. Ele está se movendo, Ele está se movimentando entre nós, mas a gente ainda coloca um espírito de culpa, colocamos pressão em lugares que nós não deveríamos pôr, preferimos acreditar nas mentiras que contaram para a gente e resistir passivamente à ação do Espírito Santo. Então o Espírito Santo pode deixar de fluir na sua vida quando Ele fala e você não age, quando Ele move por dentro de você e Ele te pega de dentro para fora. Porque é assim. Quando o Espírito Santo fala, você pode achar que não consegue ouvi-lo, mas você consegue, porque a sua mente diz não, mas algo dentro de você diz sim. Talvez você quer ver anjo voando, quando o Espírito Santo brilhar, aí eu vou acreditar que Ele está falando comigo. Mas na verdade a ação do Espírito é um testemunho interior. A sua cabeça não quer, mas aqui dentro tem algo dizendo para você: vai. Ou talvez a sua cabeça quer, eu quero muito isso, mas lá dentro está dizendo. Pergunta para quem está do seu lado: ô irmão, por acaso você tem 2 cérebros? Pergunta para ele se é esquizofrênico. Então como que algo dentro de você pode dizer sim e o mesmo algo dizer não? Está vendo como? Quem já passou por isso, levanta a mão para mim. Então você sabe o que eu estou dizendo. Se opor passivamente. Efésios capítulo 4, versículo 30 diz: não entristeçam o Espírito Santo. Não entristeçam o Espírito Santo. Sabe o que eu sinto quando eu estava vindo para cá, nesses dias que eu tenho orado e buscado profundamente o Espírito Santo? Que muitos de nós entristecemos o Espírito Santo com sentimentos conservados dentro do nosso coração. Sentimentos conservados aqui dentro. O Espírito Santo olha para a gente e diz: poxa cara, eu tinha tanto para fazer, mas você prefere guardar essa mágoa do que me permitir que eu haja na sua vida. Você prefere guardar esse comportamento dentro de você. Você prefere se esconder debaixo disso do que permitir que eu entre na sua vida e mude a sua história. O Espírito Santo, em algumas pessoas, o Espírito Santo pode dizer que está triste, porque nós decidimos deliberadamente conservar amarguras, tristezas, ódios, medos dentro de nós. Quando Ele está dizendo: eu tenho tudo para fazer, eu vou fazer, eu prometi, então eu vou fazer. Mas a gente está ali debaixo de sentimentos conservados dentro de nós, e isso impede a ação do Espírito Santo sobre a sua vida. Tiago capítulo 4, verso 4 diz assim: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade para com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito Santo que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Então o Espírito Santo pode ser enciumado. E não é assim ciúme
tolo e infantil que nós sentimos da esposa ou do esposo. Porque a ação do Espírito Santo, eu disse semana passada, a missão do Espírito Santo é conduzir eu e você a Jesus Cristo. Então Tiago diz que uma relação entre eu e o mundo me afasta de Cristo. Então o Espírito Santo fica, se eu preciso te levar para cá e você quer ir para lá, eu queria muito, e tenho ciúme de você, porque a palavra ciúmes aqui é ansiar, desejar, se esforçar, ter afeição, um amor ardente. O Espírito Santo tem vontade de te levar a conhecer Cristo, e Ele tem ciúmes porque ao invés de você fluir com Ele até Cristo, você prefere ter amizades com o mundo. Então ele diz, você pode enciumar com a sua postura a ação do Espírito Santo sobre a sua vida. Por último, a Bíblia diz, 1 Tessalonicenses 5:19, que o Espírito Santo pode ser apagado, suprimir, extinguir. Sabe que o Espírito Santo pode, como eu posso apagar a ação do Espírito Santo? Quando eu anulo com a minha incredulidade as promessas que Ele fez na minha vida. Quando o Espírito Santo fala sobre mim, eu vi um termo essa semana, chama ter memórias sobre o futuro. Memórias do futuro, como se Deus mostrasse. Deus sempre mostra. A Bíblia diz que Deus não faz nada no mundo sem falar com os seus profetas. Isso diz que Deus vai sempre mostrar o futuro para o seu povo. Deus sempre vai dar memória sobre aquilo que Ele vai fazer nas nossas vidas. Ele sempre vai dar esperança para a gente. Só que nós podemos sufocar por causa das nossas condições, nós podemos apagar. Eu disse isso ontem para o Ed, estava falando com o Adiel. Deus nos dá uma visão. Sabe o que é uma visão? Um sonho. Você pode dizer isso para quem está do seu lado, e eu quero que você profetize isso. Diz para ele, tem um grande sonho. Um sonho muito grande. Um sonho gigante. Muito maior do que você. Que se não for Deus, você não chega lá. Essa é a visão do Espírito Santo sobre você. O Espírito Santo essa noite vai te dar uma visão grande, gigante, tão grande, que se não for Ele na sua vida, você não vai conseguir chegar lá sozinho. Mas nós podemos suprimir isso, nós podemos apagar isso. Quando nós olhamos e falamos, isso é impossível para mim não tem jeito. O Espírito Santo diz, poxa, ele não sabe por qual caminho eu venho, mas se ele acreditasse, eu viria e alcançaria a vida dele. Sabe por que você não flui como você deveria fluir? Porque você pode estar resistindo, entristecendo, enciumando ou apagando o Espírito Santo. Mas sabe qual é a palavra do Espírito Santo para as nossas vidas? Isaías capítulo 42, versículo 3, quando Isaías fala sobre o Messias, ele diz, a cana trilhada, a cana quebrada, ele não cortará, ou não quebrará, e nem apagará a torcida que fumega. Com verdade ele trará justiça. A cana quebrada, a profecia era sobre uma plantação que tinha nas beiradas do Rio Jordão, que os meninos quebravam as canas para fazer flauta, e quando quebrava, eles jogavam fora, porque tinha muito, então eles cortavam e jogavam fora. E ele diz, olha, eu não vou pegar essa cana e vou jogar fora. Se ainda que você esteja quebrado, eu vou fazer algo na sua vida. A torcida que fumega é aquele pote de óleo que a gente coloca um cadastro ali dentro e acende. Vocês já viram lamparina? Que a gente enche de óleo, coloca um cadastro ali dentro, acende, e o cadastro vai chupando o óleo e vai mantendo aceso. Mas quando o óleo acaba, ele começa a queimar aquele nylon e aquilo começa a feder. Aí Deus diz, eu não vou pegar aquele nylon e jogar fora, eu vou cuidar dele e vou colocar mais óleo para que ele continue aceso. Sabe, essa é a ação de Jesus, essa foi a ação do Espírito através da vida de Jesus. É engraçado que quando Jesus encontra Pedro pescando, ele diz para Pedro, agora você vai ser pescador de homens, siga-me. Mas é interessante quando, naquele dia, quando ele foi ser crucificado, foi preso, Pedro disse para Jesus, eu nunca faria isso, nunca, eu não. E Jesus disse para ele, olha, ainda antes que o galo cante, você vai me negar por 3 vezes. A Bíblia diz que
Pedro e João seguiram Jesus por um tempo. Enquanto Jesus era preso e torturado, Pedro e João estavam lá. E a Bíblia diz que quando as pessoas reconheceram João e perguntaram para Pedro: você também é discípulo dele? A Bíblia diz que Pedro praguejou. A gente não sabe se Pedro praguejou ele ou se praguejou Jesus. A gente sabe que quando ele negou pela terceira vez, o galo cantou e ele se lembrou. A Bíblia diz que o trauma foi tão bem instalado no coração de Pedro, que Pedro disse: eu vou pescar, num sentido de voltar para a velha vida. Jesus morre, e quando Jesus ressuscita, ele manda uma mensagem, ele diz: avisem a todos e a Pedro que eu ressuscitei. Como se Jesus estivesse dizendo: olha, fala para ele precisa saber que eu ressuscitei. A Bíblia diz que Pedro está pescando, e essa é a única vez que Jesus repete um milagre. Pedro pesca a noite toda e não pega nada, e Jesus manda ele jogar as redes de novo. E quando ele joga as redes de novo e ele pega muitos peixes, ele se lembra. Ele se lembra. E a Bíblia diz que ele pula do barco e vai ter com Jesus. E Jesus pergunta para ele: tu me amas, Pedro? Tu me amas? Tu me amas? Eu não vou falar, e essa é uma outra pregação, mas a mensagem de Jesus é: eu não desisti de você. Sabe, Pedro, você me negou, eu estava lá, eu vi, mas eu tenho um plano na sua vida e eu não desisti de você. Essa é a mensagem de Jesus. Apocalipse capítulo 2, verso 1 diz assim: ao anjo da igreja de Éfeso escreve: essas coisas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas na sua mão direita e anda entre 7 candelabros de ouro. Conheça as tuas obras, o teu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus que pôs à prova os que dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, eu tenho que abandonastes o primeiro amor. Versículo 5: lembre-se de onde você caiu, arrependa-se e pratique as obras que você praticava no princípio, porque se você não se arrepender, eu virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar. A mensagem de Jesus para a igreja de Éfeso era uma igreja altamente performática, uma igreja que vivia coisas sobrenaturais e crescia e rompia. Mas quando o Espírito dá uma mensagem para a igreja, é uma mensagem de si: lembra-te, lembra-te, lembra-te. Não com um olhar de acusação dizendo: por favor se lembre, senão eu vou tirar seu candelabro. Mas essa palavra, lembra-te, era uma palavra de saudade. Como se o Espírito estivesse dizendo para a igreja: vocês estão lindos, estão fazendo tudo, mas que saudade que eu tenho de vocês. Que saudade que eu tenho de vocês. Esses últimos dias têm sido dias diferentes na minha vida, porque desde que o Espírito Santo me disse para eu falar dessa série para vocês, eu tenho mergulhado e tentado mergulhar em lugares mais fundos nele, conhecer ele um pouco mais. Eu me lembro de, na minha adolescência, ter tido algumas mensagens de Deus através de sonhos. E isso, na jornada, isso acabou passando, porque eu achava que não era mais necessário. Deus tinha me preenchido. Na verdade, antes até de falar disso, eu queria que você entendesse que quando a Bíblia diz que o Espírito Santo derramou sobre você, o Espírito Santo, ele derramou todos os dons que ele tem para a sua vida. Ah, pastor, eu não tenho o dom tal. Você só não precisa do dom tal, porque todos os dons já estão dentro de você, porque o autor dos dons já mora dentro de você.
Pastor, eu queria tanto ter o dom de profecia. Se você só não tem dom de profecia, porque você não precisa na sua jornada ter dom de profecia. Porque se você precisar, o Espírito Santo que mora dentro de você vai ser derramado e vai liberar o dom de profecia sobre você. Mas eu achei que não. Eu achava que eram tempos e tempos na minha vida. E na sexta-feira eu estava aqui orando sozinho, e eu aprendi a me expor a Deus. Às vezes a gente entra para um devocional na expectativa que Deus fale com a gente. Não, eu vou entrar para dentro do meu quarto, vou fechar a porta, vou dobrar meu joelho, eu vou ficar ali, e eu quero que Deus fale comigo, e se Deus não falar comigo eu saio frustrado. Mas eu queria que você entendesse a dinâmica do devocional. A dinâmica do devocional não é o quanto você tem de Deus, mas o quanto Ele tem de você. Não é Deus se expor ou se revelar a você, mas você se revelar a Ele. É você dizer: Deus, eu podia estar em tantos outros lugares, mas eu quero dizer, eu estou aqui, no lugar mais importante da terra, diante do meu Deus e do meu Rei. Eu estou aqui. Eu confesso para você que esses últimos dias eu tenho me exposto a Ele e dito para Ele: Senhor, eu não sei nem como orar, porque eu já estou aqui já faz 40 minutos e eu não consegui chorar, eu não consegui rir, eu não consegui ficar orando e te pedindo nada. Mas lá dentro do meu coração tinha uma voz dizendo: mas você estava aqui, e tudo que eu queria era que você estivesse aqui. Nesses últimos 3, 4 dias, o Espírito Santo tem me acordado de madrugada com sonhos proféticos. Eu confesso para você que na penúltima noite, Ele me deu um sonho tão forte que eu acordei com a sensação que eu estava tendo no sonho. Eu comecei a me questionar: Deus, como que pode? Como que um sonho pode impactar o meu físico? E lá dentro de mim tinha uma voz que dizia: eu quero te provar que existe mais de mim para você. E depois desse dia, no dia de ontem, eu orando com a Deus, eu me lembrei da minha adolescência, onde eu tinha sonhos quase todos os dias. Deus me mostrava coisas sobrenaturais, e a sensação que veio no meu espírito não é uma sensação de culpa, mas de saudade. Que saudade que eu tinha de acordar de madrugada, assustado às vezes com coisas que Ele me mostrava, mas orar e sentir algo me lavando, me pegando, me abraçando. Que saudade que eu tinha de poder orar e dizer: Deus, ainda que eu não chore, ainda que eu não gima, ainda que eu não tenha sentimento nenhum, mas que sensação de prazer em poder estar aqui te adorando, em poder estar aqui cantando, em poder estar aqui dizendo: Senhor, eu só estou aqui. Eu só estou aqui. E quando eu desço essas escadas, o Espírito Santo começa a falar comigo. É como se Ele não quisesse falar lá dentro, porque lá dentro era Ele me vendo. Mas quando eu abri a porta e desci as escadas, Ele falava: agora que você entendeu o seu lugar, eu vou dar para você o que você precisa. Porque a minha relação com você não é sobre eu te dar, mas o quanto que você consegue se entregar para mim. O grito do Espírito Santo essa noite não é: se arrependa. Se arrependa é um segundo discurso. O primeiro discurso do Espírito Santo essa noite para você é: se lembra. Se lembra que você já foi melhor. Se lembra que você já foi muito mais intenso. Você já me conheceu. Você já teve experiências comigo. E eu não estou te culpando, eu só estou dizendo: volta. Volta, porque eu tenho uma obra paralisada e precisa ser ativada na sua vida. Eu tenho sonhos para você. Eu tenho sonhos para a sua vida. E isso só vai ser aberto quando você se movimentar de novo. O anjo está aqui, irmão. Você pentecostal, o anjo está aqui hoje, com a cordinha na mão. E o clamor do anjo é: você quer me acompanhar a lugares mais fundos? Ou quer ficar onde você está?
Eu queria que você ficasse de pé.